um encontro dos amigos de Labri Sul, né? A gente gostaria de estar juntos presencialmente, mas todo mundo sabe que não é possível. De qualquer maneira, nós da equipe, eu já vou mencionar alguns nomes para a gente se apresentar, a gente preza muito pela hospitalidade. E Labri, né, desde o início da fundação desse centro de estudos, né, de Labri, lá na Suíça, sempre se prezou muito pela hospitalidade, pela liberdade de pensamento e as dúvidas sinceras, né? Então, mesmo de maneira virtual, a gente vai prezar por isso durante todo esse nosso encontro, com muita tranquilidade e liberdade para perguntas, para colocações, para dúvidas. Esse é o coração de Labri e aqui os amigos de Labri Sul também. Eu me chamo Ed, eu sou casado com a Lauren, nós fazemos parte da equipe de amigos de Labri Sul há 4 anos quase, já frequentamos há mais tempo e nós temos alguns amigos juntos, né? Os nossos, digamos assim, iniciadores, fundadores aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Josué e a Lili, que estão na Inglaterra, junto com o Roberto, Gislaine, junto com o Kenan, com o Arthur, a Mirelli, e não me deixem esquecer a Tati e o Jonas, né? Somos uma equipe que está bem grandinha e que de tempos em tempos ela vai rotando, né? Ela vai mudando algumas pessoas e a gente brinca entre nós que Deus tem usado os amigos de Labri Sul de uma maneira muito especial para formar possíveis e até novos obreiros de Labri no mundo. Assim, tem sido uma sementeira, né? Tem sido bem especial trabalhar em equipe. Para quem não conhece o que é o Labri, eu acho que é importante a gente sintetizar que o Labri ele começou, essa palavrinha labri aí se chama abrigo em francês, e o primeiro labri, eu tô com uma colinha minha aqui, bem simplesinha, ele foi fundado nos Alpes Suíços, um lugarzinho muito ruim, né, de se morar, de se viver, pelo Francis Schaeffer e a Edith Schaeffer, sua esposa, ambos muito engajados com uma vida cristã culturalmente relevante, intelectualmente preparada para os desafios do século XX, né? E ecoam até hoje no século XXI com muitos pensamentos que nos ajudam a viver hoje. Então, foi fundado em 1955, quando eles começaram a abrir a casa deles para receber, em primeiro lugar, os colegas dos seus filhos, ir lá conversar sobre dúvidas sinceras acerca da realidade da vida, da realidade de Deus e os propósitos da nossa existência, né? Obviamente que esse conceito de hospitalidade, de intelectualidade e de pensar sinceramente sobre as dúvidas da vida se expandiu, cresceu por vários lugares do mundo e o Francis e a Edith se tornaram, então, os pioneiros aí de um movimento que vai muito além, foi muito além da vida deles. Hoje a gente tem Labri em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil você pode entrar em labri.org.br. Você escreve tudo junto, né? L-A-B-R-I, labri.org.br. Nós temos lá os missionários de Labri, oficialmente a nossa casa de Labri no Brasil, e você pode ter mais informações sobre o Labri nesse site e também em redes sociais. A gente tem hoje uma temática, todo mês a gente tem um tema diferente. O nosso tema de hoje é a igreja que conquistou um império, a história da ascensão do cristianismo no Império Romano, e a gente tem um convidado especial, o Ticiano Castoldi, irmão do Natanael, que também tem sido nos últimos anos um palestrante, né, um preletor de Labri aqui, dos amigos de Labri. O Tício é gramadense, 30 anos, trabalha comigo aqui na Teach Beyond Brasil, na sede Yanstin, em Gramado, trabalha com iniciativas de educação, é formado em História pela Universidade
Wats, e pós-graduado em ensino em História e Geografia pelo Centro Universitário Barão de Mauá. E ele tem desenvolvido, no momento, alguns ministérios de educação junto com a missão Pitpião do Brasil e Anstin, e com o Seminário Teológico de Gramado, aqui, que eu dirijo aqui na Serra Gaúcha. E o Tício, então, provavelmente vai falar algumas coisas mais sobre ele, se apresentar e tocar ficha nesse tema, mas eu gostaria de orar. A gente tem o costume de começar orando também, entregar para o Senhor esse tempo e pedir que Ele nos ajude, né? Não sei se você lembra, mas na carta de Tiago, ele fala que se a gente tiver necessidade de sabedoria, a gente pode pedir por isso, e Deus vai nos dar sabedoria. Então, eu queria convidar você para orar e passo a palavra para o Tício. Tício, muito, muito obrigado por topar estar com a gente aí e espero que o nosso tempo seja muito bom. E você pode ir anotando suas dúvidas, suas colocações, que ao final nós vamos abrir um tempo para perguntas, respostas e bate-papo, tá bom? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse sábado que o Senhor está dando para nós, mais um dia cheio da Tua graça, da Tua misericórdia. E obrigado por podermos pensar na vida cristã ligada à realidade da vida de Deus, do Deus triuno, que tem para nós, ao longo da nossa existência, tantas dimensões da nossa vida, das expressões da vida, Senhor, como a arte, como a cultura, pensamento, e toda a ligação também do cristianismo com o Estado, com família, com educação, enfim, tecnologia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter entendimento sobre esse tema, e que esse tema do Império Romano e ligado ao cristianismo possa nos ajudar no dia a dia, de uma maneira prática, em nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos colegas, os nossos amigos, colegas de trabalho, na universidade, enfim. Que tudo isso nos prepare para uma vida muito bela, como o próprio Schaeffer gostava de dizer, uma vida linda, uma vida bonita, tanto para aqueles que ele dizia que eram os de dentro, os da Igreja de Jesus, também quanto aqueles que ainda não fazem parte dessa família, para que vejam através da nossa vida a beleza do próprio Deus, a criatividade, a grandeza do próprio Deus. Nos ajuda, Senhor, para que não seja apenas algo intelectual, mas que desça para o nosso coração e se derrame na nossa vida. Essa é a nossa oração, nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Tici, tá contigo, querido. Olá, muchacho. Então, gente, deixa eu ver, Bom, azar. Tem uma galera me dizendo que não tá conseguindo abrir aqui também, mas isso aqui tá sendo gravado, né? Depois acho que vai ser disponibilizado, daí já resolve, né? Nós estamos gravando e se alguém precisar também e conseguir mandar o e-mail, aí eu posso mandar um convite específico, né? Só manda um e-mail aí para nós, eu passo o endereço que tento mandar para entrar direto. Beleza. Então tá, gente. Acho que eu já tô mais apresentado. Mais uma notícia, a gente conseguiu no Facebook. Ah, tá. Tem a live no Facebook. Então tá legal. Deixa eu só avisar o pessoal aqui. Beleza. Já fui apresentado, não vou tomar muito tempo com isso, tá, gente? Mas é um prazer estar com vocês. O que eu vou apresentar para vocês hoje foi a temática da minha monografia. Eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui. É sobre a ascensão do cristianismo no Império Romano. Tá? Eu, como estudante de história, sempre fui fascinado por pré-história, inclusive por Idade Antiga também. E como um leitor da Bíblia, eu sempre fui bastante interessado por Gênesis, por exemplo. Então, eu sempre acreditei que a gente tem que conhecer a origem das coisas para entender elas.
Agora, deixa eu vou precisar que alguém me responda em áudio porque eu não vejo mais você. Vocês estão vendo um slide aqui? Sim. Tudo funcionando, Tudo certo? Disse. Show! E eu acho que para entender a igreja é legal a gente olhar para as origens dela também. Essa foi a minha motivação de escolher esse tema para monografia. E eu vou tentar dar um panorama. Eu vou ter que sobrevoar o negócio, tá? Eu não vou ser muito detalhista, porque seria uma apresentação de 3, 4 horas. A última vez eu fiz em 4 horas, tá? Vou tentar passar para vocês bem enxugadinho. Mas a gente pode conversar depois se vocês quiserem detalhar alguma coisa de repente, tá? Apesar de eu estar um pouco enferrujado, que eu não trabalho com isso há bastante tempo, mas acho que eu consigo ajudar vocês. Então vamos lá, gente. Trabalhando então a origem da igreja desde Pentecostes aí, então até Constantino, tá? Só que para entender a igreja a gente precisa falar desse pessoal aqui, tá? Para começar. Então eu vou dar um panorama rapidinho sobre o Império Romano. Esse aqui é o símbolo da República Romana, tá? Para quem tá com a temática de fascismo em alta na cabeça, vem daquele facho que está sendo segurado ali nas garras, águia, tá bom? Era a ideia de que vários fachos juntos não se quebram com facilidade, mas essa é a origem do termo, né? Eu fiz uma linha do tempo para vocês aqui, na verdade, desde o período da monarquia até chegar no Império, e vocês vão ver que o Império começa lá muito perto dos eventos que a gente vai tratar, lá, 27 antes de Cristo, é quase em cima do nascimento de Cristo, aí até então foi república, e quase toda a ascensão do Império Romano foi enquanto república. Vocês estão vendo, se vocês olharem lá para o iniciozinho dessa linha do tempo, vocês vão ver que eu botei Troia ali, tá? Mas o que tem Troia a ver com o Império Romano, Tiziano? Tem tudo a ver. E a gente tem que entender isso para entender a personalidade do romano, a identidade e como ele se via, porque isso vai afetar diretamente a forma como o cristianismo vai funcionar dentro disso aí depois, tá? Troia, o que tem a ver então? Foi um épico, Eneida, não sei se alguém já leu ou conhece, tá? Foi um épico escrito por Virgílio que vai tratar das origens do Império Romano ali. E Enéas, que é um descendente de Rômulo e Remo, um ascendente, né? Rômulo e Remo são descendentes dele. Enéas era filho de Afrodite, né? Ou na mitologia romana de Vênus. E de Enéas vai chegar em Reia, que é uma moça que vai ter um filho com Marte, tá? Com Ares, enfim, com Marte, que é o deus da guerra. E dessa união, que já tinha Vênus no sangue e agora tem metade de um deus, né, metade de Marte, nascem esses semideuses que são Rômulo e Remo, que vão dar origem à prole romana, tá? A etnia romana, o povo romano. Então os romanos, eles são divinos, enquanto etnia, os latinos, né, eles são diferentes da gurizada normal, tá? Eles não podem ser tratados como um estrangeiro, porque eles são filhos do deus da guerra. E isso vai falar muito sobre a personalidade deles, tá? Toda essa ascensão que a gente vê nas guerras púnicas e tudo mais, essa é uma parte muito legal de falar das guerras púnicas também, mas acho que se alguém tiver curiosidade eu falo depois de eu terminar esse processo, tá? Púnicas porque de Poenique, né, que é literalmente fenício. Os cartaginenses, eles eram literalmente descendentes dos fenícios, né, que para quem está mais acostumado com uma leitura bíblica conhece bem, aí um povo com grande tecnologia marítima, né? Isso tem tudo a ver com a forma como os romanos depois vão conquistar o Mediterrâneo. Mas é quase tudo na base de guerra, tá? Os romanos, eles são profundamente militares. E aí tem todas essas minúcias dos dois triunviratos, enfim, depois da tetrarquia, enfim, o que importa pra gente agora são duas coisinhas aqui que eu quero salientar, que vão fazer diferença, tá? Uma, eu vou voltar ali para o início, que é Tarquínio, é deposto, que é lá no início da República, tá? Enquanto monarquia, Roma teve acho que 7 reis, eu não me lembro quantos deles etruscos, tá? Os etruscos eram um povo que ficava perto da cidade de Roma, quando Roma era só uma cidade e não uma nação. E esses etruscos, eles tiveram alguns reis sobre Roma, né? Eles dominaram Roma em alguns momentos. E depois que o Tarquínio o Soberbo era o nome dele, inclusive, então o cara não devia ser flor que se cheirasse, assim. Quando o Tarquínio é deposto, eles prometem que Roma nunca mais vai ter um rei, tá? E é por isso que tu não vai falar em rei em Roma.
Eles vão chamar até de imperador depois, que na prática vai ser um rei, mas eles nunca vão chamar de rei. Rei é coisa de povos inferiores, é coisa desses estrangeiros, desses peixes pequenos aí, tá? O romano não funciona que nem todo mundo. O romano é superior, o romano não é que nem essas civilizações atrasadas que tem reis, tá? E a gente vai chegar em Otávio Augustus aí, que é o primeiro imperador de fato, tá? Não é César Augusto. Ele foi só um ditador, depois dá para desenvolver isso se vocês quiserem, tá? Mas o primeiro imperador de fato é Otávio. Augusto significa literalmente divino, tá? Ele vai pôr em si esse aspecto divino e ele vai iniciar um negócio chamado culto ao imperador também, na Roma Imperial já, que vai ter tudo a ver com os processos de perseguição ao cristianismo daqui a pouco, tá? Botei esse mapa da extensão romana, que é só para ter uma noção da loucura que foi isso, né? Roma era só uma cidade-estado, como qualquer outra cidade-estado que vocês já devem ter ouvido falar, ali na Península Itálica, mais ou menos no noroeste. Ah, tá ali marcadinha, agora vê. Mais pro centro, na verdade. E essa cidade vai dominar todo o mundo conhecido por ela, praticamente, tá? Todos os entornos do Mediterrâneo, que vira o Mare Nostrum, né, dos romanos, até a Britânia lá em cima, Egito, entram na Capadócia, Armênia, é um negócio fenomenal, né? Uma cidade se torna o maior império do planeta na época. E uma coisa que eu vou salientar são as estradas romanas, por isso que eu botei essas duas imagenzinhas nos cantos aí. Uma mostrando a forma como elas eram feitas, em várias camadas e com capricho, era um negócio feito para durar, tá? Uma foto aqui no canto superior esquerdo, se não tiver... isso aí. Acho que não fica espelhado, eu tô viajando. Essa foto aí é a estrada que leva para o Fórum Romano. Então, muitas dessas estradas romanas estão praticamente intactas até hoje. Vários trechos de estradas romanas, apesar de que muitos estiveram enterrados, né, por um tempo. Mas eles faziam essas coisas para funcionar e para durar, tá? E isso aí vai facilitar muito para os romanos. Qualquer província para onde eles iam, eles faziam modificações de infraestrutura e construíam estradas. Isso era sagrado, tá? E todas as estradas, de alguma forma, se ligavam e tu poderia chegar a Roma pelas estradas. Então, realmente, todas as estradas, de alguma forma, levavam a Roma. Tá? É isso, tá? Isso aí ajudava a deslocar os exércitos, ajudava a deslocar suprimentos, comércio e tudo mais. Tá? Só para salientar uma coisa aqui, se vocês tiverem que me falar qualquer coisa, eu não vou conseguir ler o chat, tá? Porque o meu note está com a tela inteira sendo transmitida para vocês, então vocês vão ter que me falar em áudio, tá bom? Augusto foi esse primeiro imperador. O importante de lembrar sobre ele é que ele atribui esse aspecto divino sobre ele, e ele vai iniciar o culto ao imperador. Tá? E isso aí vai se estender para depois. Ele não é eleito rei, ele é chamado de princeps, né? Ele é o que significa primeiro, né? E depois vai se chamar imperador. O Imperium era como se fosse uma força espiritual dada por Júpiter, para os grandes conquistadores, os grandes políticos, tá? Os cônsules em Roma na época da República. E agora ele vai dizer que o único detentor do Imperium, que é essa espécie de bênção dada por Júpiter, é ele. É só o imperador. E a partir daí vai ser mais ou menos nessa vibe. Religiosidade romana. Vocês estão vendo aqui que eu botei um monte de deuses aleatórios, quase. Eu botei deuses egípcios, uma galera bem diversificada. E era isso mesmo, tá? A religiosidade romana, para resumir a ópera, tinha o panteão romano tradicional, que vocês estão vendo nesse quadro à direita. E tinham os deuses das províncias também. Tá? Qualquer deus era aceito em Roma. Os deuses egípcios eram aceitos em Roma. Não tinha problema, especialmente se tu fosse egípcio. O que isso quer dizer? Os deuses não são falsos, eles são só outros. Esses deuses não são inexistentes, eles funcionam no Egito. Tá? Mitras, aí embaixo, que é uma divindade muito importante, indo-europeia, tá? Que veio da Pérsia. E essa divindade vai tomar os exércitos. Tá? Essa é uma religião militar e de virtude, de luta e de virtude. Do bem contra o mal, é uma religião só para homens, tá? Isso vai tomar conta dos exércitos romanos, e por isso vai chamar a atenção dos imperadores também. E essa crença é muito importante nos processos que a gente vai ver. Mas, enfim, a religião romana era isso. Botei aqui dois filósofos para representar o estoicismo, especialmente, todas as vertentes de filosofia grega, né? Tudo isso era aceito em Roma, não tinha problema, os deuses não eram falsos, eles só eram
outros deuses, tá? E tinha o culto dos gens também, era uma espécie de cultos caseiros que se fazia para a prosperidade da família. Era um culto em células do paganismo romano, tá? Uma igreja de grupos caseiros, que às vezes não se restringia só ao círculo familiar, mas a vizinhos, tudo mais. Então Roma tinha toda essa miscelânea, essa bagunça, tá? Resumo até agora. Roma, um país extremamente militar e muito diversificado religiosamente, com um imperador com aspecto de divindade, tá? É isso que tem que pescar. E no meio desse monte de cultos que estavam vindo, de várias religiões orientais que se espalhavam com facilidade no Império Romano, a gente chega no cristianismo primitivo, tá? Ou cristianismo judaico. Os dois termos estariam corretos, tá? A gente divide em cristianismo judaico, esse pré-institucional, geralmente, e o cristianismo institucional depois como cristianismo latino ou greco-romano, tá? Mas o cristianismo primitivo é o que a gente chama de cristianismo judaico. Palestina. Tô conseguindo ir rápido, tô orgulhoso. Palestina. Tá? Aqui eu separei para vocês a região, a gente vai ter que falar dessa região para entender bem o conceito, que a gente vai trabalhar um pouquinho. E aqui, vocês conseguem ver nesse mapinha que eu botei, a região em azul e a região em lilás ali, que são as que importam, que são as regiões no período da crucificação de Jesus, tá? Governadas por Herodes Antipas e por Pilatos. Tá? Para explicar o conceito desse período aí, do que aconteceu, essa região toda, a Judéia, enfim, ela era governada por Herodes o Grande, tá? Aí, depois dele, como a Judéia era uma região muito problemática, ela foi dividida em duas, e aí Herodes Antipas, então, ficou com partes dela, e o resto ficou com a Procuradoria Romana, aliás, que essa mudava com mais frequência, tá? Um procurador romano, na prática, era que nem um rei, tá? Pilatos era que nem como se fosse um rei também. Mas eles nunca iam chamar de rei, porque ele estava representando Roma, e Roma não tinha essas coisas, tá? Mas se fosse botar um diante do outro, quem mandaria mais é sempre o procurador romano. Por que aquela coisa toda com Jesus aconteceu aí? Porque era Páscoa, tá? Páscoa era um período muito problemático na Palestina, porque os judeus estavam comemorando a libertação de um governo, de um império opressor, tá? Do Egito. Então a Páscoa era muito simbólica, e por isso, tanto o rei quanto o procurador romano, nesse período, ficavam ali nas redondezas de Jerusalém, tá? Porque era uma data realmente estratégica, uma data complicada. E por isso que acontece essa coisa toda com Jesus aí, né? Já que os dois estavam aí e tal. Como Jesus era galileu, a Galileia era de... Enfim, quem lê a Bíblia manja disso aí, tá? A Galileia estava sob jurisdição de Herodes Antipas, mas Pilatos, Judéia, tá? E eles estavam os dois em Jerusalém, então, que era meio que a capital cultural, então, porque a capital oficial era Cesareia, né? Não era Jerusalém. Mas para os judeus, a cidade de César pouco significa simbolicamente, né? Ok. Palestina, para quem não sabe, foi um nome dado pelos romanos, tá? Eu botei ali os originaizinhos em cima. Eu não sei pronunciar nos originais, tá? Mas Filastim, em grego Filistia, em latim Palestina, né? Agora, Palestina é portuguesado. Mas se vocês olharem o original de hebraico, vocês já vão, talvez quem está mais acostumado com o Antigo Testamento, pescar a origem desse nome, né? Era como se fosse Filistina, ou a terra dos filisteus, tá? Esse povo habitou a região aí, especialmente em alguns momentos, em alguns séculos antes de Cristo, né? E os romanos chamaram essa região de terra dos filisteus, para vocês terem noção de como eles entendiam do funcionamento geopolítico da região, né? Não manjavam tanto assim. Mas acho que é isso. Eu não vou me estender muito aqui não, tá? Palestina, matamos. Igreja, sempre e em todas as épocas vai ser o corpo formado por aquelas pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, tá? E isso era no cristianismo primitivo e é ainda hoje, isso não mudou, não mudará, tá? Mas a gente tem uma data estratégica para falar do início da igreja. É difícil falar de início, assim, né? A data que realmente começou. Mas é tradicional a gente trabalhar com o Pentecostes, então, ao final da primavera do ano 30, seria a data tradicional para a gente trabalhar de início da igreja, né? Acho que é basicamente isso. Eu botei de novo esse mapa das províncias romanas ali, outro mapa, na verdade,
porque é muito interessante o que acontece a partir daí. Ainda no século I, tá? Em todas as províncias romanas se encontravam cristãos. Todas, tipo, olha para esse mapa, eu não estou falando nem de 100 anos de movimento, tá? A partir do ano 30, se tu for até o finalzinho do século I, tem 70 anos. Então, nesse pequeno espaço de tempo, os cristãos chegaram em todas as províncias romanas. Isso é um movimento maluco, assim, é uma coisa inédita, né, que acontece. E eu só queria frisar isso para vocês, que realmente foi uma expansão absurda, inclusive por período, né? Com todos os prós que se tinha por se tratar do contexto de Império Romano. Vou resumir isso aqui tudo para vocês, tá? Se começou, inclusive com as missões de Pedro ali em Roma e tudo mais, pelas classes baixas. Então, no início, o cristianismo era basicamente constituído de pessoas de classe mais baixa, a massa do cristianismo, né? Mas eles tinham restrições, nem todo mundo era... O cristianismo era super aberto, sempre foi, o cristianismo primitivo, a todas as classes sociais, mas tipo gladiadores, soldados, cartomantes e astrólogos por uma questão de que sempre foi contra o cristianismo em vários aspectos, né? Cafetões também, por causa da questão da prostituição, soldados muito mais porque eles podiam estar agindo como espiões depois do governo romano, né? Isso sempre foi problemático. Mas tinham algumas restrições, assim, de pessoas com as quais a igreja não lidava tão bem, mas que também tu encontrava pessoas de todas esses grupos nas igrejas cristãs. Já até o ano 200 aí já era uma religião com identidade, já não era só uma seita judaica, vamos dizer assim, né, porque era assim que os romanos viam. O cristianismo já era uma religião sofisticada, com dogmas, com uma literatura ampla. Estava em pleno movimento o desenvolvimento do cristianismo muito cedo, e de forma muito veloz, assim, muito rápida. Tá? E uma coisa interessante, que vai ser importante, é que a elite, ela começa a se converter por causa de escravos. Tá? Tem alguns relatos de escravos que cuidavam de filhos de nobres romanos, e que aí falavam de Jesus para essa criança, aí a criança comentava com os pais, aí os pais falavam com o escravo e tal, e no fim, esse escravo cristão levava essas famílias inteiras para Jesus. E isso aconteceu de uma forma ampla, inclusive tem muitos relatos disso, né? E boa parte das posses da igreja vão se dar por doações dessas famílias depois. Aqui eu não vou falar da influência judaica e helênica na expansão, mas do óbvio, né? Na formação do cristianismo. O judaísmo é óbvio, o cristianismo nasce daí, tá? E Jerusalém surge como cidade-mãe, não só por causa da aparição aos 500 ou da crucificação, mas porque a igreja começa aí com o Pentecostes, tá? O Pentecostes também acontece aí. Então, enfim, o cristianismo obviamente tem tudo a ver com o judaísmo, ele é a resposta ao judaísmo, né? Ainda que os judeus não tenham interpretado Jesus como Messias. Quanto ao grego, o Novo Testamento foi escrito basicamente no mundo grego, tá? A maioria do Novo Testamento. E tinha uma outra questão, que era a afinidade que o pensamento grego tinha com o cristianismo, tá? Os gregos, os filósofos, a elite culta da Grécia costumava nutrir uma simpatia muito maior com o cristianismo do que com os paganismos e os outros cultos orientais da época. O culto de Mitras, por exemplo, que se espalhou por todo o Império, não entrou na Grécia, mas o cristianismo sim, e com força até. Então, bom, dá para ver nas cartas das 7 igrejas já, né? Então, aqui eu citei embaixo Orígenes, por exemplo, pai da alegoria, né? Foi um exemplo de alguém que teve grande aceitação entre os pensadores gregos na época. Então, isso foi interessante, né? Porque onde o pensamento grego se instalava, o cristianismo se instalava com alguma facilidade também. Tá, eu acho que estou conseguindo ir rápido. Perseguições. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, depois eu repito. Perseguições, tá? Eu botei esse versículo à esquerda para todo mundo entender e lembrar que as perseguições já tinham sido anunciadas por Jesus, tá? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, enfim, vos matarão, inclusive, tá? Mateus 24:9. E à direita eu larguei um panorama para vocês dos anos de perseguição que aconteceram aí até Constantino. No século I,
6 de perseguição, 28 de tolerância. No século II, 86 de perseguição, 14 de tolerância. Século III, 24 de perseguição, 76 de tolerância. Século IV, 13 anos de perseguição, tá? Os séculos 3 e 4 parecem brandos, tá? Parecem suaves, mas na verdade esses anos de perseguição do finalzinho foram terríveis, tá? Eles foram a pior fase de perseguição cristã no Império Romano. Isso a gente vai destrinchar um pouquinho mais de detalhe agora, tá? Esse slide que eu passei agora era só para dizer que elas aconteceram inicialmente mais em caráter local, né, nos entornos de Roma, e depois sim sistematicamente no Império. Queda de Jerusalém. Por que isso aqui é importante? Porque, bom, depois da grande revolta judaica, ali os romanos entram em Jerusalém, destroem Jerusalém, tá? E a partir daí o cristianismo ele vai ser reconhecido como algo diferente do judaísmo, tá? Porque até então, isso eu não comentei antes, mas a questão do culto ao imperador só tinha uma exceção em todo o império, o povo judeu, tá? Foi percebido que os judeus eram muito problemáticos e que eles iam ter que, quase literalmente, dizimar a população judaica por obrigar ela a se curvar diante do imperador como uma divindade, tá? Isso não é novidade, tá? Isso dá para ver na Bíblia lá já desde de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusando a se curvar diante de Nabucodonosor, tá? Faz parte. Quer matar um cristão e um judeu, obriga eles a se dobrarem diante de outra coisa que não Deus. É uma fórmula simples para tu arranjar uma desculpa para matar um dos dois, tá? Então, os judeus acabaram ganhando essa carta branca. O único povo que não precisava cultuar o imperador, Roma decidiu que era menos burocrático abrir mão só com eles. Porém, eles eram um povo difícil, né? E enfim, isso levou à destruição de Jerusalém, com as revoltas. Mas o cristianismo, até então, ele era considerado só uma seita judaica. Então, os cristãos, quando eles não adoravam o imperador, meio que os romanos entendiam eles como, tipo, judeus. É mais uma seita judaica, tá? Tudo bem. A partir daí, os cristãos já vão estar em número um pouco maior e vão começar a se destacar. Então, essa mamata acaba, tá? Não. Cristão vai ter que adorar o imperador ou sofrer as consequências como traidor do império, tá? Só que esse evento da queda de Jerusalém é interessante por um outro motivo também. Quase não morreram cristãos aqui. Se morreram cristãos, a gente não sabe, mas se morreram foram poucos. Os cristãos já estavam ligados que ia ter perseguição, Jesus já tinha dito que eles que iam tentar matar eles e tudo mais. Então os cristãos de Jerusalém não esperaram nenhuma salvação messiânica, né, como os judeus talvez esperassem. Eles saíram correndo. Quando Roma estava vindo, os cristãos fugiram de Jerusalém, já esperando perseguição, e foram para a cidade de Pela, na beira do Jordão, e foram salvos, basicamente, do massacre de Jerusalém aí. Isso é bem interessante. E agora, então, por que os cristãos foram perseguidos? São várias causas, gente. Eu posso destrinchar essas coisas com calma depois, tá? Mas eu preciso terminar o bagulho, então eu tô indo meio rápido mesmo. Medo pela crise, tá? Por quê? Os cristãos eram meio diferentes dos estoicos ou de alguns outros gregos, por exemplo, no que se referia ao tratamento que eles davam para as divindades romanas. O cristão não dizia que as divindades romanas eram outras, eles diziam que elas eram falsas, tá? Os gregos, eles, tipo, nunca alegavam que as divindades eram falsas, só que, tipo, não adianta sacrificar para os deuses, eles não vão estar nem aí, pedir para os deuses não resolve o problema, tarana, mas nunca dizer que elas eram falsas. Os cristãos chegavam lá e diziam, não, isso aqui, mentira, deuses falsos, e eles estavam crescendo. Aí um romano da época olhava para isso, né, tipo, pô, tá tanta coisa acontecendo aqui, isso só pode ser a fúria dos deuses, o que tá irritando os deuses? Olha esse monte de cristão aí falando que eles não existem, não sei o que, a gente não tá fazendo nada. Então, primeiro é o medo pela crise, tá? Como se os cristãos fossem culpados pela ira dos deuses. Segundo, negação do culto ao imperador, chamado de crime lesa majestade, tá? Cultuar o imperador, se curvar diante do imperador, era uma iniciativa que transmitia para o império segurança de que as pessoas estavam sendo fiéis ao império, tá? Se tu te dobra e admite que o imperador tem direito divino ou um aspecto de divindade, então é uma forma de tu dizer que tu se faz fiel ao império, que tu se faz fiel a Roma. Se tu não faz isso, tu muito bem pode ser um revoltoso ou qualquer coisa assim, né?
Vou ter que relembrar Daniel aí, porque o caso é o mesmo. Ateísmo. Vocês já devem ter ouvido falar disso, mas para quem não ouviu, os cristãos realmente eram chamados de ateus, tá? Porque eles não acreditavam nas divindades romanas, no caso. E há relatos também de que eles foram acusados disso por orar ou nada, né? Um bom romano sempre se dobrava diante da imagem do seu Deus. Aí, às vezes, eles pegavam os cristãos ali fazendo preces para o vento, né? Para o nada. Então, existiam essas acusações de ateísmo. Negação do panteão romano, não vou me desenvolver aqui, porque eu já falei, o que a gente puder poupar de tempo, vamos. Rejeição ao escravismo, tá? Os cristãos, eles foram conhecidos por rejeitar o escravismo, inclusive quando o cristianismo meio que alcança poder político, logo o escravismo termina. Mas como eles rejeitavam o escravismo, eles estavam atacando as bases do que mantinha o império funcionando. O império precisava do trabalho escravo para manter as suas estruturas econômicas, e atacar o alicerce das estruturas econômicas, obviamente, era atacar o império. Tipo, tu tá querendo a destruição do império, não é assim que a banda toca. Então, rejeição do escravismo era outro crime. Conspiração, especialmente quando os cristãos começaram a ser perseguidos, eles começaram a se reunir escondidos. Por que vocês têm que se reunir e falar sobre algo que o Império não pode saber, que Roma não pode saber? Entende? Por que esse segredo todo? Se eles estão falando em segredo e o Império não pode saber, eles devem estar conspirando. Crime de conspiração, se reunir escondido. Recusa do serviço público militar. Isso tem a ver com a política de não violência. Óbvio, os cristãos sempre carregaram isso, mas tem muito mais a ver com o problema de que o serviço militar e o serviço público acarretavam o culto ao imperador e o culto aos deuses romanos. E um cristão não ia fazer isso, tá? Mas existiam vários cristãos nas legiões romanas, eu até botei um trecho aqui, né? Aliás, como proibir os cristãos de servirem ao exército romano se a igreja faz orações pela sobrevivência do império? Por isso encontram-se numerosos cristãos nas legiões romanas, tá? Pelo stand. Igualdade cristã, niveladores de sociedade, tá? Até um escravo poderia ser bispo, isso é uma afronta, né? E por que isso é uma afronta? Lembra da imagem que o romano tinha de si mesmo? Como tu tá dizendo que um escravo estrangeiro é igual, ou pode ser uma autoridade sobre um cidadão romano? Isso é um discurso pesado dentro do Império Romano, né? E realmente, nas igrejas cristãs, um escravo podia ser bispo, do qual sei lá, um senador era membro, entende? Então, inaceitável realmente. E por último, mas não menos importante, crime de cristianismo, né? Porque vai ser mais fácil. Os cristãos, eles são perturbadores da ordem, então, velho, é menos burocrático, entendeu? Ser cristão é que é o problema, e ser cristão se torna crime, tá? Uma coisa interessante também, os romanos, eles chegaram a sugerir que Jesus fosse posto no Panteão Romano. Inclusive, sugeriram de fazer uma estátua no prédio do Panteão Romano de Jesus lá, entre os outros deuses, que para eles tanto fazia. E os cristãos recusaram isso. Foi uma afronta, óbvio, né? Como é que era o nome agora do deus... me fugiu o nome. Enfim, quando a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, foi posta ao lado de uma divindade filisteia lá. Não lembro o nome, mas enfim, aquela divindade, aquela estátua caiu e quebrou a cabeça, né? Deus se irritou com aquilo. Isso, basicamente, o conceito ia se repetir. Nossa, não sei como é que me fugiu o nome agora. Então, os cristãos nunca aceitariam esse tipo de coisa. Vamos lá. Botei alguns versículos aqui, mas esse slide aqui é só para dizer que os cristãos, eles geralmente não reagiam com violência ao império, mas eles eram enfáticos juridicamente. Então, eles realmente corriam atrás dos direitos deles e pleiteavam isso quando achavam que alguma coisa era caluniosa, né? Enquanto Roma considerava traição um cristão não se dobrar ao imperador, o cristão considerava traição se dobrar ao imperador, porque era uma traição contra Deus. E esse vai ser o grande problema, tá? As fases da perseguição. Nero, tá? Famoso, tem toda a questão do incêndio de Roma, onde ele botou a culpa dos cristãos, que eu tenho certeza que, ou pelo menos quase todo mundo já ouviu falar aqui. Mas esse cara foi terrível, tá? Isso foi antes do ano 70, isso vale a pena salientar, tá?
Nero teve várias peculiaridades de matar cristãos sob tortura, de fazer tudo isso. E tem também a história dos jardins dele, né? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez. Ele fazia festividades nos jardins do palácio, e em alguns momentos a iluminação desses festivais era feita com cristãos, né? Eles eram embebidos eles eram revestidos de tecidos, aí embebidos em óleo, e eram acesos, vivos, tá? E essa era a iluminação. Esse foi o primeiro perseguidor direto, né? Os judeus também perseguiram em alguns momentos de forma mais leve, os cristãos também, mas o primeiro perseguidor sistemático foi Nero. Domiciano declarou-se como o único responsável pelas leis morais, tá? Vespasiano, o pai dele, foi quem invadiu Jerusalém, tá? Mas aí a maior hostilidade dele era com o cristianismo também, e é isso aí, foi mais local. Trajano foi um excelente imperador romano, tá? Mas também foi um perseguidor, tá? Cristãos eram molestados gratuitamente, mas só torturados e mortos se o crime fosse confirmado. Adriano, mais brando. Gente, quando a gente fala que o imperador romano foi um perseguidor mais brando, ainda teve um monte de gente que morreu, tá? Então não é que eles eram amigos do cristianismo ou coisa assim, tá? Entre os mortos do período de Adriano, estão Telésforo, então, está Telésforo, que é o pastor da igreja de Roma. Antônio Pio, mais benevolente, tá? Mas manteve o culto na ilegalidade, porque a religião romana devia ser favorecida. Tá? Entre os mortos desse período, desse imperador mais benevolente, está Policarpo, por exemplo, né, que foi um dos pais da igreja e discípulo direto de João. Marco Aurélio, famoso Marco Aurélio, tá? Ele foi um grande devoto da religião romana, e essa religião devia ser favorecida, e os cristãos eram transgressores, tá? Depois de Nero, ele foi o mais sanguinário. Então, assim, inclusive em legislações, tinham leis muito duras para os cristãos. Assim. Entre os mortos aí, Justino, mártir, Justino de Nábulos, tá? Teólogo e grande defensor da fé cristã. Next, Cômodo, para quem assistiu Gladiador aí, era o filho de Marco Aurélio. Tá? Ele não é bem visto nem pelos romanos na história, ele não foi considerado um bom imperador, e ele também foi um grande perseguidor dos cristãos, tá? É isso aí, os cristãos para ele eram a religião mais ofensiva para Roma. Sétimo Severo, dedicado perseguidor, tá? Ele tentou restaurar as religiões e perseguiu com mais intensidade no norte da África e Egito aí, tá? Houve um grande martírio, número de vítimas, entre elas isso aqui é muito interessante, estavam Perpétua e Felicidade. Leiam a história dessas duas, quem não conhece, porque é um negócio fora do padrão, assim. Tem várias histórias muito tocantes de mártires do período, tá? Mas Perpétua e Felicidade é uma história que ficou famosa e não é por pouca coisa, tá? De tão cruel, ele foi considerado o anticristo por vários autores cristãos do período, tá? Contemporâneos a ele. Tá achando que tá ruim? Vai piorar daqui a pouco. Mantendo as políticas de extermínio aí, Maximiano, tá? Foi responsável pela morte de um imenso número de cristãos. Orígenes, que eu citei antes lá, né, o pai da alegoria, foi morto durante o governo de Maximiano, também durante as perseguições de Maximiano. Décio. Agora o bicho pega. Tá? Não que não tivesse pegado antes. Décio foi realmente trágico, assim. Enfático e assumido anticristão, não queria menos que o extermínio do cristianismo. Tá? Multidões morreram sob tortura em todo o império. Tá? Mas assim, não é que só se matava cristãos como se fosse numa forca coletiva. Eles eram mortos sob tortura mesmo. Isso era sistemático, era um negócio anormal, assim. E nos jogos também, né? Cipriano, bispo de Cartago, e um dos maiores autores cristãos do período, além de Sixto, bispo de Roma, constam entre os mártires do período. Galeno, para tomar um fôlego, incrivelmente, não só reconhece e tolera o cristianismo, como o torna religião lícita. Só quem vai fazer isso depois desse cara é Constantino. Tá? Mas parece que foi só para a igreja dar uma puxada de ar para ir para a pior fase possível. Tá? Para quem achou que Décio foi ruim ou que Nero foi ruim,
Nem o cristianismo dos tempos de Nero e nem sequer os dos períodos de Décio e Valeriano veria algo parecido com essa, que foi a mais sistemática e severa de todas as políticas punitivas. Esse cara ergueu um monumento, tá, em honra, em homenagem ao extermínio dos cristãos, tá? Assim, ó, Coliseu, jogos, cristãos lançados às feras, cristãos presos dentro dos templos e aí era ateado fogo, foi um banho de sangue, tá? O período de Diocleciano. E é isso, eu gostaria só de ler esse trecho de Inácio de Antioquia aqui. Os cristãos aprendem, pois, a resistir aos duros golpes infligidos por quem eles chamam de demônio, e por dirigir-se contra poderes sobrenaturais, a resistência tem que ser ferrenha. Manter o rosto como a pedra dura, seja como a bigorna sob os golpes do martelo. Tá? Essa eu tirei de daqui. Mas é basicamente isso. Eu botei um quadro sobre as perseguições aqui. Quando tem duas chaminhas ali que vocês conseguem ver, é quando é perseguição sistemática em todo o Império. Então o fim do processo foi muito mais pesado do que todo o resto. Tá bom? Eu não vou me deter nesse slide por causa do tempo. Bom, é isso. São só outros trechos de historiadores falando sobre isso, sobre a resistência dos cristãos e sobre o martírio, tá? E eu gostaria de salientar que eu não usei praticamente autores cristãos na monografia, tá? A Giordani, não há nada a ver, é um historiador tradicional. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou trazendo aqui é resultado de trabalho de historiadores de fato, tá? E documentos históricos. Então, não é realmente algo tendencioso. Inclusive que eu vou falar a partir de agora, que pode parecer, mas não é. Isso é história de fato. Por que o cristianismo? Tá? Por que ele e não um outro culto oriental qualquer? Tá? Porque o natural de se pensar de uma religião que cresce dentro do império mais poderoso da Terra, tentando exterminá-la, é que essa religião suma. Né? O que acontece com o cristianismo é o inverso. Ele cresce mesmo nos piores períodos de perseguição. Mas por quê? Por que isso acontece, né? E por que não outra religião também? Primeiro ponto, plenitude dos tempos, tá? Isso foi anunciado, enfim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, tá? O que isso quer dizer? Que foi na hora certa, no lugar certo, no império certo e no período certo, tá? Apesar de tudo que a gente viu até agora, tá? A estrutura romana foi perfeita. As estradas romanas facilitaram o trânsito, a expansão do pensamento grego e da língua grega, sobretudo, facilitou muito a disseminação do cristianismo no Império Romano, a expansão dos judeus facilitou, a estrutura romana permitiu viagens mais seguras, também no período era mais fácil e mais seguro viajar, então tudo cooperou para que fosse na hora certinha. Isso só quer dizer, a plenitude dos tempos eu defini como isso. Tipo, a igreja surge num momento muito propício. Crise ideológica romana, tá? E outro fator que favoreceu o cristianismo, tá? A ideologia romana aceitava qualquer coisa, mas aceitar qualquer coisa não transmite convicção nenhuma. Porque, por mais que, tipo, tu acredite que os deuses romanos e os deuses egípcios e Mitras e todo mundo aí são verdadeiros, mas os egípcios lá tem um mito da criação, tem aquele deus lá que faz a abóbada celeste, tá? Mas, tipo, a criação é diferente para os romanos. E no culto mitraico e no zoroastrismo, alguém tem que estar certo nisso aí. Tipo, qual foi o deus, de qual mitologia que fez as coisas, entende? Então, é difícil de lidar com isso para os romanos, porque por mais que eles digam que tudo é verdade, não tem como, sabe? Isso não transmite confiança, tipo, não pode ser. E o cristão era aquele que vinha dizer, não, gente, isso não é verdade, tá? Ou uma coisa é verdade ou não é, e eu sei qual é a verdade, e é essa aqui, ó, toma na tua cara. Então os cristãos tinham essa convicção que na religião romana não existia, né? Os romanos, eles eram religiosamente muito abertos e socialmente, ideologicamente muito fechados, né? Isso é muito parecido com a nossa sociedade hoje, eu acho. Ideologicamente ferrenha e religiosamente whatever, né? Porque a religião acaba virando um brinquedo, né? Quando tu diz que tudo que é religião é verdade, cada um tem sua verdade, é que nem tu passar a mão na cabeça do pessoal e dizer, vocês podem brincar de religião ali, né? Mas isso abre espaço para qualquer voz que venha com convicção, e foi o que o cristianismo fez no período. O papel do helenismo, tá? Onde
havia influência grega, o cristianismo entrava mais fácil e a influência grega estava em todo o império. Tá? Isso facilitou demais. Onde a filosofia grega fazia sucesso, o cristianismo entrava. Os filósofos gregos gostavam da sofisticação do cristianismo. Então, é isso. Até a queda do helenismo, ela vai dar brechas para o cristianismo, porque ela deixa buracos que o pensamento grego não preenchia, que o cristianismo vai lá e dá respostas com a revelação cristã. E aí, pronto, sabe? Então, isso aí foi um prato cheio. O judaísmo é tudo isso que a gente sabe. Ai, gente, é muita informação e eu não tô contando o tempo, esqueci de fazer isso, tá? Agora o cronômetro parou a meia hora. Mas aí me avisem. Os judeus, eles tinham uma resposta para o helenismo também, que era essa esperança messiânica, tá? Que diferia daquele cansaço do pensamento grego. E os judeus, depois do ano 70, depois que eles saíram de lá, Jerusalém, eles se espalharam muito rápido ao redor do Mediterrâneo. E onde eles iam, eles construíam sinagoga. Isso é muito engraçado. Qual é o primeiro lugar onde um cristão quer evangelizar, em qualquer província romana? O primeiro lugar que um cristão procurava para começar a evangelizar? Sinagoga. É de judeu odiar crente mesmo, né? Eu tenho que admitir isso aí. Aí os cristãos iam lá, falavam a mesma língua, né? A mesma língua teológica. E a mesma língua também, porque os judeus passaram a adotar o grego, tá? Então, era muito fácil de tu chegar lá com a revelação, porque o cristianismo, ele nasce como uma resposta ao judaísmo. Então, melhor lugar, tá? Melhor alternativa. Então, os judeus ajudaram nisso. Eles se espalharam e abriram portas para o cristianismo, tá? Eles faziam bibliotecas também, né? Tudo cooperou aí para a entrada do cristianismo, tá? E as vantagens e conveniências do cristianismo. Outras, tá? Proximidade. A mensagem cristã era muito diferente daquela transcendência impalpável das religiões tradicionais, tá? Eles estavam falando de Jesus, um cara que viveu agora há pouco, que teve um monte de testemunha de gente que viu ele ressurreto, e gente que morreu por não negar isso, porque se fosse mentira, era de se esperar que o pessoal pelo menos não morresse por causa disso, né? Mas, tipo, era muito palpável, é um negócio histórico, que aconteceu agora há pouco, e é isso, sabe? Proximidade. Um Jesus físico que veio como homem, uma mensagem próxima temporalmente. Relevância social. Os cristãos, eles iam até os doentes, eles iam até os necessitados, o órfão e a viúva, entende? De uma forma muito mais intensa do que o romano fazia. O romano não dava bola para as classes baixas, por exemplo, né? E os cristãos vão ser valorizados e vão angariar fama com isso, inclusive, nos períodos de pandemia, que eu citei a peste da varíola entre 165 e 180, os cristãos foram valorizados pelo socorro que prestaram. Isso acontece de novo na epidemia de sarampo em Roma depois, tá? A universalidade e a mensagem do amor ao próximo, tá? Isso trouxe muita adesão das massas, tá? Qualquer pessoa, por mais indigna que fosse, era amada e Deus a amava profundamente e Deus morreu por ela. Ela não tinha nada para pagar, entende? É isso. Isso era fenomenal, era extremamente novo e já liga com o negócio da originalidade, tá? Um conceito e um estilo de vida novos no cristianismo, um projeto cósmico de uma divindade criadora que não faz relação de troca como os deuses pagãos, que tu não precisa fazer uma oferenda para receber uma coisa, que tu não precisa fazer um negócio para receber outro, que tu não precisa conquistar a bênção, enfim, o amor das divindades. Essa divindade do cristianismo já te ama. Então, é um diferencial que não tinha coisas parecidas, né? E também aquela coisa de não ter inicialmente imagens nos seus templos era uma coisa diferente também, né? Tá? Tem a ver com o aspecto de originalidade. Sofisticação. Isso atraiu especialmente os gregos, tá? Só uma elite virtuosa entendia o todo, cara. A teologia cristã, ela continua sendo discutida, ela é complexa e, apesar de tudo, ela funciona. Então isso atraiu muitos gregos na época, porque as religiões eram só uma ideia transcendental, uma doutrina, tananã. Os cristãos vieram com uma teologia complexa, funcional, com sacramentos, com livros sagrados, liturgias apologéticas, uma doutrina moral, dogmas. Cara, os filósofos mais exigentes do período se deram bem, em geral, com o cristianismo, ou no mínimo admiraram ele enquanto vertente intelectual. Então isso deu muito certo. Proselitismo. Claro que o cristianismo não se espalhou porque ele é profundamente evangelístico, né? Prosélito.
É a grande comissão. Se tem uma coisa que os cristãos deviam fazer, era isso. Era espalhar o negócio. Então, isso eles fizeram. Mensagem do amor divino, eu acho que eu já acabei comentando isso. E continuidade só quer dizer que boa parte dos princípios, dos bons princípios que um bom romano devia seguir, os cristãos concordavam com isso, tá? Ah, sacrifício humano não é legal? Os romanos também não achavam legal o sacrifício humano. Beleza. Ah, matar é errado? Eu estou sendo bem superficial aqui, mas o cristianismo ele confirmava muitas coisas que já eram vistas como positivas no Império Romano, tá? Alguém, por favor, pode me dizer quanto tempo eu tenho? Ou quanto tempo já passou? Porque eu vou pular Constantino, senão não vai dar. Tá, eu pulei, decidi então. Oi. Conseguiu? A gente tá com 45, 47. Vai tranquilo. Tá, mas eu acho que eu vou pular então. Não dá pra fazer milagre. Eu vou resumir Constantino, tá? A gente pode talvez falar mais dele depois se vocês quiserem. Passei. O que a gente tem que saber sobre Constantino é: ele foi o imperador que tornou o cristianismo de novo religião lícita. Ele não tornou o cristianismo religião oficial no Império Romano. Isso vai ser só com Teodósio depois. Tá? E ele já tinha uma mãe cristã, uma irmã, possivelmente também, né? Helena. Significava ressurreição em grego, acho que é isso. A conversão dele é controversa, mas ela aconteceu num momento de conquista do Império de Roma, conquista de Roma, numa luta por Roma, de fato, numa guerra civil, tá? Na tetrarquia, um negócio maluco. Mas na ponte do Rio Milva, onde ele teve uma visão de que ele rogou a Jesus Cristo, e aí ele teve uma visão nos céus, tá? Que dizia, através disso, vencerás, né? Então aí ele viu o símbolo da crisma, acho também que é aquele P com o X, né? E aí ele confiou no Deus cristão, o Deus cristão lhe deu a vitória, foi meio que esse processo de conversão dele. Só que ele é bem, bem controverso, porque ele acaba agindo como um sumo pontífice, tanto cristão quanto pagão, porque sumo pontífice era um cargo da religiosidade do paganismo romano, tá? Isso se estende ao cristianismo depois. Ainda existe, no caso, né? Esse termo. Então, ele morre cristão, batizado no leito de morte, mas mantendo o status de divos, né, de divindade para o paganismo, e ele se mantém como sumo pontífice do paganismo romano também ainda. Então, ele meio que queria ser o senhor de tudo, parecia. Então, tem uma das motivações, além da genuína, além da motivação política para a conversão dele, é a motivação egoística, que a gente chama, que é tipo, ele simplesmente se via como o detentor de direito de ser senhor de tudo, né? Como ele viu que o cristianismo estava crescendo, enfim. É uma discussão longa, tá? Depois de Constantino, todavia, existe uma divisão. Constantino transforma Constantinopla, tá? Em Istambul, ali, que era Bizâncio antes, né? O nome grego, na capital do Império Romano, tá? Ele tira de Roma esse status. Então, ali tu já começa essa divisão, que depois vai se tornar uma divisão literal entre Império Romano Oriental e Ocidental. E tem a ver com o cristianismo dele, talvez isso. Ele faz um negócio gigante, ele era meio megalomaníaco mesmo, tá? Mas essa divisão depois vai culminar na divisão da igreja e na divisão do Império, em duas partes, tá? Só que o Império Bizantino vai durar muito mais do que o Império Romano Ocidental. Pra vocês terem uma ideia, o Império Bizantino, ele só termina invadido pelos otomanos em 1456, uma coisa assim. Mas, enfim, é quase no período dos descobrimentos ali, entende? Então, o negócio foi muito longe. Eles tinham uma estrutura bem mais sólida que o Império Ocidental, uma burocracia mais eficiente. E ali, então, surge, cresce, né, o que a gente vai chamar de cristianismo ortodoxo, e no Ocidente o catolicismo romano, tá? Então o cristianismo judaico ele sobrevive melhor ali no Oriente, e o Ocidente só vai ver ele aí por 1600 de novo, depois, né? Com todos os eventos de renascimento, de reforma antes e de renascimento científico depois, que é quando os manuscritos vêm em peso para o Ocidente. Ok.
Cristianismo, os benefícios para o Estado, tá? O cristianismo trouxe transformações morais e registros escritos. A igreja registrava muito. Então, muito do que a gente tem registrado sobre o Império Romano hoje foi registrado pela igreja. Tá? Termina o descarte de crianças e os sacrifícios. Uma criança romana era por tradição, descartada se nascesse com qualquer deficiência ou se o pai achasse que não era dele. Né? Então, quando uma criança nascia, o pai levantava a criança na mão, assim, uma coisa bem Rei Leão mesmo, e ele assumia esse filho, não lembro qual era a frase que se falava, enfim. Mas aí se ele olhasse e achasse que não era dele, né, vai pro lixão. Aí o pessoal recolhia e criava para vender como escravo, ou para usar, enfim. Isso acabou, tá? Sacrifícios de animais eram comuns no paganismo também, isso acaba depois de Constantino, tá? Constantino ainda mantém essas coisas funcionando, mantém as prostitutas vestais em Roma, mantém tudo isso, tá? Mas depois isso termina. Diminui a violência e espalha a cultura da caridade, tá? Se liga ao próximo ponto. Surgem orfanatos, hospitais, abrigos para idosos, hospícios, etc. Tá? Tudo isso surge depois no estado pós-constantiniano, né? Que é quando, na verdade, o cristianismo se torna mais ativo politicamente também. Proibição da escravidão em Roma. Isso foi bom e ruim, né? Foi um benefício moral. Isso fez muito bem para várias parcelas da sociedade. Foi péssimo para a economia romana, mas isso acontece, proibição do escravismo, tá? E da pirataria também. Mesma pegada. É isso. E os cristãos se beneficiaram muito também, né? Vide as basílicas, porque os templos comuns das religiões já não eram suficientes para os cristãos, eram muito pequenos. Então começam a surgir as basílicas, né? Se destaca aí a Basílica de Santa Sofia, que foi a maior catedral da época, né? Bom, essa frase é interessante do Humboldt, né? Se tivesse sido permitido ao cristianismo desenvolver-se normalmente, sem o controle do Estado, e se o Estado se tivesse mantido livre da ditadura da igreja, ambos teriam sido mais felizes. E a gente tem que concordar, eu concordo plenamente com isso, eu acho que a pior coisa que já aconteceu para a igreja foi ela ter chegado ao poder. Um corromperá o outro, no Oriente ela se deixa gerir pelo Estado, e no Ocidente ela usurpa o poder. É mais ou menos isso que acontece em curtas linhas aí. É isso. Aí eu botei como malefício para o Estado de novo aqui, né? A contribuição para o fim do escravismo e a proibição da pirataria, porque isso aí vai levar Roma à falência, né? Soma a deficiência econômica com as invasões bárbaras, não deu, né? Tipo, o cristianismo ele não foi o único responsável pela queda de Roma, mas não dá para negar que contribuiu sim. Crise escravista foi uma crise agrícola, que eu posso explicar com mais detalhes se vocês quiserem, né, como Roma entrou em declínio, mas aí eu vou terminar esse tema aqui depois, e se vocês quiserem eu dou uma tinta nisso, tá? E é basicamente isso que eu falei. É isso. Se o término da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo no Estado foi sem dúvida uma maldição, tá? Muito sincretismo também, muito do que Constantino traz, porque Constantino, eu devia ter enfatizado isso antes. Tudo bem, esse foi o problema de eu ter pulado Constantino. Mas ele era, sobretudo, um devoto de Mitras. Aquele culto militar vindo da Pérsia lá, que eu falei antes, tá? Ele era um devoto de Mitras. Mitras tem o status de... é uma divindade que fez um contrato com o Sol, então ele é meio que o deus Sol, o Sol Invictus, tá? E ele quando a igreja institucionaliza sob o poder de Constantino no Estado, ela acaba se tornando um pouco sincrética. Tá? E algumas características do mitraicismo vão acabar fazendo parte do contexto eclesiástico depois, meio que sem querer, assim, mas vai. Tá? Especialmente nas artes e tudo mais. Em alguns hábitos. A igreja tem paz como um Estado, mas entre ela não. A igreja adquiriu o poder e começa a se soquear. Tá? Tem a controvérsia donatista aí, primeiro, que eles queriam ver se o que tinham que fazer com o pessoal que passou pelas perseguições e negou a Cristo no meio do processo, né? Sobre se eles podiam ser bispos ou não, mas também tipo, sobre o que fazer com eles. Teve gente que falou em excomungar, é um papo louco, a controvérsia donatista, né? Mas é isso aí. Depois a igreja consolidaria mais poder, passaria até um papa.
O primeiro foi Irineu de Leão, e aí foi também o primeiro momento que a gente teve relato sobre o papado de Pedro, tá? Mais ou menos nesse período. 869, a divisão derradeira da Igreja do Oriente e do Ocidente, tá? A Igreja do Oriente estaria aí adotando o grego, a do Ocidente o latim, e várias controvérsias teológicas entre as duas. Tá? Depois de Constantino, o pessoal já não é mais tão brando, e agora eu tô terminando, tá, gente? Tô chegando no final, aqui, ó. O cristianismo faz uma virada de mesa, né? Ele passa de perseguido a perseguidor. Então, realmente, o poder corrompe, o cristianismo ele se torna o que o paganismo foi, na verdade, para ele, né? Logo, claro, os sacrifícios eles vão ser proibidos em Roma, Roma se torna um estado cristão, tá? Os judeus, em menos de um século, são proibidos de se casar com cristãos e proibidos de evangelizar pessoas, tá? De pregar o judaísmo. E o que mais aqui? É isso aí. Foram considerados ilegítimos. Tá, sim, multidões já entraram na vibe e destruíram um monte de sinagoga. Isso aí realmente aconteceu. Aí é com Teodósio, tá, em 395, que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. O que acontecia antes, desde Constantino, o cristianismo é uma religião lícita. Agora, com Teodósio, ela é a religião do império. E aí, claro, aí o bicho pega, né? Aí a tolerância ao paganismo acaba. Um pouco sobre bipolaridade, sincretismo aqui. Constantino, como eu falei, era um cara religiosamente muito bipolar, tá? Ele foi batizado no leito, enterrado como cristão, mas morreu como divino, autorizou tudo isso, tá? Tinha um costume no paganismo romano, por exemplo, que se estendeu por um bom tempo, que era de botar sal na boca dos bebês. Eu acho que até o André Hein, que fala nisso nos outros da Bíblia, se eu não me engano, ele comenta isso. Não estou bem lembrado agora, mas acho que sim. E aí os cristãos continuaram com esse hábito, fazendo aí uma relação com o sal da terra e tudo mais, né? O culto de Mitras, presta atenção, tinha uma espécie de batismo, uma ceia sagrada, jejum, sinal da cruz. Membros eram soldados da luz contra as trevas, e havia também um culto de um novo nascimento, de conversão, de redenção e ressurreição, a data de nascimento do solstício. Muita coisa comum, né? Várias divindades, na verdade, tinham data de nascimento no dia 25 de dezembro, tá? Porque é o solstício. É o menor dia do ano no hemisfério norte, e é quando o dia começa a nascer e se tornar maior, né? Então, várias divindades nascem aí, só que como em Roma já era natural festejar o solstício, o Império, então, instituiu esse momento para festejar o nascimento de Cristo. Provavelmente dizem que Cristo teria nascido perto da Páscoa, né? É isso. E as orações, isso é muito interessante e pega na nossa ferida enquanto igreja contemporânea, elas passam a ser as mesmas das pagãs, só contra roupagem, tá? O que quer dizer? O cristão, ele tinha por hábito orar para que a vontade de Deus se cumprisse, pela salvação. O cristão era naturalmente perseguido, tá? Geralmente eles até se entregavam para morrer. Então a oração tinha outra pegada, entende? Era para que Jesus voltasse, para que o reino se concretizasse, para que, sabe, não era uma oração por prosperidade necessariamente, uma oração de... Enfim, é isso aí, vocês entenderam? Eu botei a foto do carequinha bonita aí no fundo porque eu quis exemplificar isso aí, tá bom? Mas passa a ser isso, né? De novo, as preces passam a se parecer um pouco com as pagãs, os pedidos passam a ser os mesmos, e a forma, a estética da oração, com o tempo na igreja institucional, especialmente no Ocidente, ela passa a se dar de forma idêntica ao paganismo romano, ao paganismo nórdico, tá? Enfim, vocês sabem todo o processo ali, né? Que não é a parte bíblica, mas a parte estética que o cristianismo do Ocidente adota. Botei isso aqui porque é interessante também, vocês estão vendo essa imagem, essa pinturinha dos santos aqui, imagino que vocês estejam vendo, com essa luzinha na cabeça. Mitras era o sol invictus, ela aparecia sempre com o sol, era um culto masculino, era um cara, mas ele parecia sempre com o sol atrás da cabeça, tá? Essa estética foi herdada para a estética das pinturas cristãs, e tu vê praticamente até a Idade Média, os santos eram todos desenhados com uma luzinha em volta da cabeça, e o escambau aí, tá? Isso é herdado do mitraicismo também. Esse chapeuzinho do Papa, por isso que eu botei ele aí, se chama mitra papal, tá? Muita coisa veio desse período. A igreja hoje, para encerrar, gente, acho que eu não distanciei muito de 1 hora, né? Espero que não.
ainda continua sendo perseguida, sobretudo no Oriente, tá? Esse aqui é um mapa do Portas Abertas de 2018. E continuamos nos corrompendo pelo poder com as nossas mega igrejas, com as nossas igrejas de massa, com as nossas igrejas que viraram negócios. Continuamos com as nossas igrejas históricas e continuamos com os nossos irmãos morrendo em peso. Acho que é basicamente isso, tá? Esse foi o meu trabalho, várias referências aqui. Tudo que eu falei agora, tá, é cientificamente acurado. Eu usei historiadores, depois eu recomendo uns livros aqui. Vocês podem acessar a minha monografia, que é de onde eu tirei tudo que eu falei, tá? É só digitar a Igreja que Conquistou o Império no Google, ela vai estar, acho que em primeiro ou na primeira página do Google, aí vocês podem abrir que ela está publicada, tá? Então, é bem tranquilo de acessar. Mas não falando como historiador agora, falando como o Tiziano crente, tá? O cristão que acabou de falar de seus irmãos, eu olho para a história da igreja, assim, e eu vejo, parafraseando o Ratzinger, o Bento XVI, ele disse que os cristãos sempre existiram e sempre foram poucos, inclusive nos períodos onde a igreja foi hegemônica. E eu tenho que concordar com isso, sabe? Eu não sei se as nossas igrejas institucionais, as nossas igrejas de massa representam o cristianismo. Eu tenho dúvidas, mas eu sei que tem muitos convertidos, muitos cristãos dentro dessas igrejas, tá? Mas independente disso, tem se falado em mundo pós-cristão desde que o cristianismo cresceu, tá? No Império Romano já se falava em mundo pós-cristão, a gente continua falando em mundo pós-cristão hoje, e nunca chega ao mundo pós-cristão, porque o cristianismo não vai deixar de existir. Tá? O cristianismo não vai morrer, ele parece um pulmão, assim, que murcha e se enche de novo em todos os períodos de perseguição da história, é muito maluco. E ele não vai deixar de existir, sendo crente falando aqui, porque Jesus realmente mandou aquele outro consolador, né? E é ele que nos testifica essas coisas e nos faz ter essa fé, faz os cristãos terem a fé que os leva até a morte, né? Mas é isso, é por isso que a história da igreja continua e que nós fazemos parte dela. A gente é o próximo capítulo aí. Mas acho que era isso que eu tinha para vocês, gente. Eu vou conversar com vocês agora, se vocês quiserem, se alguém quiser que eu aprofunde alguma coisa aí, tá? É isso, gente. É isso. Acho que eu consegui ficar no tempo, mais ou menos, né? Tici, muito obrigado. Conseguiu ficar no tempo, sim, foi muito claro. Para você que chegou um pouquinho depois, já do início do andamento da palestra, eu gostaria só de retomar agora nesse momento bem rapidamente alguns princípios de Labri Brasil, que nós, como amigos de Labri Sul, procuramos explorar a cada encontro, que é basicamente a hospitalidade, o diálogo com a cultura do cristianismo, direcionamento espiritual e uma teologia viva, uma teologia que é útil e prática na realidade da vida. E para isso eu gostaria de abrir nesse momento, mesmo que a gente passe, como sempre, por aqueles segundos ou aqueles minutos constrangedores de silêncio que às vezes pode acontecer, mas a gente gostaria de abrir para colocações, impressões, perguntas sinceras que você tenha sobre a exposição. Então, vou dar esse tempinho e, se você quiser, por favor, você abre o seu microfone. Caso contrário, se passar um tempo um pouco maior e você quiser fazer algum tipo de contribuição que você está lembrando, também Posso fica bem. recomendar uns livros enquanto o pessoal pensa aqui. Beleza. Isso com certeza eu posso fazer. Então, vamos dar aquele tempinho para ver se vem alguma pergunta. Caso contrário, você vai recomendando alguns livros aí para nós, tá bom? Tá aberto, gente. É só você ligar o seu microfone e perguntar. Oi, Tiziano, tudo bem? Tudo jóia? Manda. Tudo certo. Tudo. Cara, em primeiro lugar, muito boa palestra, parabéns, é muito bom ouvir um colega historiador aí e fazendo um trabalho de pesquisa tão legal e relevante, assim, sabe? Muito bom mesmo, parabéns. Obrigado. Cara, eu tenho tido a impressão, eu queria ver o que tu acha disso, assim,
E, sei lá, se concorda comigo, se discorda, fica à vontade para discordar, não tem problema nenhum. Mas a impressão que eu tenho, assim, quando a gente lê um pouco sobre a Roma, como é que eu posso dizer, a Roma não cristã, os hábitos... Eu usei o termo Sim. pagão porque é mais fácil de trabalhar, tá? Apesar desse termo não ser muito politicamente correto, mas... Não, tranquilo. A Roma pagã, então, apesar, assim, quando a gente olha para a Roma pagã e os hábitos e a ética dessa Roma, né, uma ética de conquista, uma ética de escravidão, né, que nem tu falou, poxa, conquistava os inimigos, escravizava, vendia e tudo mais. Tem uma ética sexual também muito dominadora, né, e aí quando a gente lê as cartas de Paulo, falando sobre a ética cristã, sobre a ética do reino, e imagina essa comunidade cristã dentro desse império, a impressão que eu tenho muitas vezes é que a fé cristã, ela foi um dos motivos da queda de Roma, né? De certa forma, assim, essa ética que transforma o que está ao redor e destrói essa ética romana de dominação e essa máquina romana, né? Então, não sei, queria ver o que tu acha, se concorda, se discorda e tudo mais. Concordo. Os romanos, eles tinham uma coisa que favoreceu a ética cristã nesse sentido, que eu acho que eu atribuiria ao fator de continuidade lá, que eles precisavam ser... o cidadão romano tinha que ser honrado, entende? Ele precisava nutrir esse princípio de honra, ou, sim, né? Dadas as proporções aí. Então, qualquer princípio que enaltecesse o ser humano, que o tornasse mais nobre, era um princípio que um romano deveria ter, precisaria ter, um romano tradicional. E alguns fatores o cristianismo tinha em comum também, isso ajudou nesse processo. Tipo, o romano tinha que ser marido de uma só mulher, só que sempre vem um porém estranho, né? Porque uma escrava, por exemplo, escravo não era cidadão, escravo não tem status de gente, de romano, entendeu? Então, se o cara se prostituísse com uma escrava, não era considerado adultério. Entende? O cristianismo vai vir e vai ser mais ferrenho. Em Roma eram proibidas as orgias, a não ser que fossem para Baco, porque Baco era o deus do vinho, entende? Então, eles tinham uma ética, mas eles eram um pouco controversos, assim. Eu acho que o cristianismo, ele vem e ele tira toda essa festa dos romanos com uma palavra dura, né? E ele arranca essas exceções dos romanos, eu acho, sobretudo no escravismo, assim, né? E tem essa coisa do romano se considerar descendente dos deuses, né? O cristianismo vai chegar e dizer, cara, esse escravo vale que nem o teu imperador. E isso é muito pesado. Agora, quando o cristianismo se torna um poder estatal, cara, não tem como tu segurar o escravismo funcionando no império. Entende? E é óbvio, assim, cara. O cristianismo, ele vai acabar castrando o romano, tá? Vou usar esse termo porque eu não tô achando um termo melhor. Mas é isso, o romano tinha aquele ímpeto romano que vinha da sua divindade, da identidade que ele tinha de si mesmo. O romano é castrado nesse sentido, tá? Tu não é mais que um escravo. E isso vai mudar a mentalidade do romano também, né? Esse sentimento, esse ímpeto militarista do descendente de Marte, sabe? Isso tudo vai morrer com o cristianismo. Claro, eu acho que é um conjunto de fatores, cara. Como eu botei ali, não dá para dizer que foi o único fator, o cristianismo, para a queda de Roma, e dessa dominação, e dessa personalidade dominadora de Roma, mas o cristianismo certamente, eu acho que jogou a pá de cal, cara. Sabe? Porque, claro, foram invasões bárbaras, mas foi porque o Império estava enfraquecido, e o Império estava enfraquecido porque ele teve que passar por várias mudanças. Né? E eu vejo assim, dentro da história, parece que existe uma certa adoração a Roma, né? Porque, poxa, o nível de organização, então um certo saudosismo, uma adoração, e aí quando se fala da queda de Roma, poxa, são esses bárbaros que parece que saíram da caverna e
E são uns animais que estão estragando todo mundo perfeito de Roma. Mas quando olham um pouquinho mais para dentro da coisa, cara, o império era um inferno para os outros, né? Um inferno para os outros povos, assim, a dominação, a maneira né, que a gente falou toda aí, a tortura e tudo mais. Então, o inferno para os outros reinos, o inferno para muitas mulheres, o inferno para os escravos, o inferno para tanta gente, né? Então, parece que assim, a queda de Roma Sim, e a influência dos cristãos nisso vem como uma bênção para o mundo, né? Uma bênção, talvez, para o que está ao redor, assim, né? Eu acho que as contribuições do cristianismo para o Ocidente foram essenciais, assim, isso não tem como negar. Com toda a porcaria que veio junto com a ocidentalização, com a institucionalização da igreja, isso aí mudou o Ocidente, né? Cara, o mundo era uma selva, cara. Entende? Antes. Isso, o pessoal às vezes não tem. O pessoal acha que a Idade Média era punk. Idade Média era o céu, cara. Entende? Perto do que na Antiguidade era. E isso foi por causa da influência, querendo ou não, do cristianismo, cara, no Ocidente, entende? E esse romantismo em cima de Roma é muito real. Todo mundo quer ser Roma. Entende? Napoleão queria ser Roma. Tá? Queria ser um Reich. O Império Sacro Romano Germânico vai ser uma tentativa de novo. Hitler tinha um fascínio também, né? Ele queria ser um César, ele queria ter um Reich, sabe? Então, Roma tem esse romantismo, sabe? Eles conquistaram muito, eles foram muito. Então, existe um romantismo, assim, mas era um negócio selvagem. Tinha, tipo, a paz romana, tá? A paz romana existia para os nobres, cara, porque para que a paz romana existisse, os plebeus estavam sendo mandados por fronte, entende? Então isso funcionava com uma galerinha só. Então, claro, é muito parcial. Concordo totalmente com o que tu falou. Legal, muito obrigado, Tiziano. Valeu. Ô, Tice, Oi, me conhece, né? conheço? Já te vi. Opa, eu queria saber quais aplicações a gente pode estar trazendo para o nosso contexto atual a partir do ensinamento da história, né? Das lições que se aprende com o passado e das desventuras da igreja dentro dos tempos, né? O que a igreja tem repetido de procedimentos inadequados aí com relação à distinção entre igreja e Estado, sobretudo nesse momento que a gente vive em que a igreja se inseriu demais, talvez, no apoio ao imperador, né? E que tipo sei lá, arianismo volta com isso, ou uma espécie de negação da escatologia aí pela implementação do reino materialmente, assim, fazer descer a Nova Jerusalém no Brasil. Sei lá, tu gostaria de fazer uma associação? Teria alguma coisa aí na ponta da língua a respeito disso? Alguma coisa sempre tem, né, cara? Vai lá, então. Seu... Só uma observação. Hum. Eu sempre quis ter ouvido o teu TCC, então foi uma honra. Muito bacana, obrigado pela aula. Que bom. Tu ouviu um sobrevoo, né, cara? Mas Isso. acho que deu pra pegar a minha ideia. Muito bom mesmo. Legal, valeu. Cara, o cristianismo primitivo, ele tinha uma outra pegada, né? Ele tinha uma outra vibe aí, cara. Tipo, eu acho que o cristão de hoje, por exemplo, em relação a questões escatológicas, como tu comentou, a igreja parece que tenta agir como um exército que Deus ergueu para impedir o apocalipse, entende? Então é um sensacionalismo absurdo com qualquer coisa que acontece até com essas questões de chip, de anticristo, não sei o que, sabe? Tipo, vamos derrubar o sistema. Esse já é um caminho errado que eu tenho percebido nos últimos tempos, tá? O cristão, ele sempre foi ensinado a orar para que venha o reino, né? Então, o cristão é um estrangeiro nesse mundo. O termo estrangeiro também é muito interessante no contexto romano, né? Tá dizendo literalmente que tu não faz parte desse sistema, tu não tem que fazer parte, tu não tem isso, sabe? Tu não carrega isso em ti. Então, eu acho que a gente assumiu essas forças sincréticas que eu citei ali, sabe? De transformar a nossa oração em uma oração de bem-estar, em uma oração de prosperidade, em uma relação de troca. Não tanto, talvez, no meio mais saudável cristão, mas existe essa questão de
tu pagar a Deus em obras, né, de tu se sentir digno, de tu se sentir alguma coisa, enfim. Agora, eu ia falar um negócio que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar, segura aí. Enfim, eu acho que a gente perdeu aquela pegada, sabe, desse pessoal que morria fácil por Jesus, sabe? A gente tá vivendo um cristianismo de conveniência enquanto igreja e a gente não foi feito para gerenciar o mundo politicamente, sabe? A gente não é desse mundo. O cristianismo primitivo ele influenciava a sociedade de baixo, sabe? E isso funcionou. Foi nesse ambiente que ele cresceu. Ele cresceu debaixo da espada da perseguição, mas cresceu como aquele que influencia a sociedade de baixo. Quando o cristianismo alcançou o poder e começou a ditar as regras, aí foi o que foi, né? Foi essa maldição aí. Então eu não acho que pro bem da nossa própria segurança a gente deva correr atrás de poder nos nossos estados, a gente deva correr atrás de leis que vetem as outras crenças, as outras religiões, as outras pessoas, porque o cristianismo nunca fez isso, Jesus não fez isso, sabe? E Jesus convida quem quer ouvir, sabe? E a quem não quer, ele virou as costas, cara, sabe? E às vezes a gente tenta impor os negócios, sempre que o cristianismo é imposto, não é cometido só um erro, é cometido um pecado, cara. Então, a nível de sociedade, eu acho que o cristianismo devia prestar atenção no papel que ele tem, e é um papel de tornar a sociedade saudável, de ser sal da terra, de influenciar de baixo, mas não de alcançar o poder, de gerenciar as leis, de impor qualquer tipo de coisa, cara. Eu acho que, nesse sentido que tu falou, acho que seria a aplicação que eu tenho aqui. Perfeito. Obrigado. Valeu. Muito bom. O que mais, gente? Que tipo de pergunta está aí na sua cabeça, que você ficou, de repente você fez um recorte da fala do Tice e isso tá pulando aí, tá saltando na tua cabeça. Tá aberto o microfone ainda. Posso tentar explicar melhor alguma coisa pela qual eu passei voando também, se vocês quiserem, tá? Não seria um problema. Josué abriu a câmera aí, Josué, tudo bem? Grande abraço para vocês. Bom. Josué, a gente não tem conseguido ouvir, tá bem baixinho. Ah, tá falando. Ouvindo agora? Agora melhorou um pouquinho. Vai, vamos tentar ouvir. Obrigado, Tice, cara, muito legal. Muita coisa interessante, sim, assim, vários flancos aí, várias janelas. Interessante mesmo, obrigado. Me tem a mente, talvez, pedir para comentar, explorar, talvez parecido com a pergunta do Natanael, mas não só em relação à perseguição, mas talvez a nossa disposição ao martírio, que é talvez nesse contexto que a gente vive, né, justamente de uma, digamos assim, de uma aparente aliança, ou essa ideia de um Brasil evangélico, dos evangélicos com poder, né, finalmente influência e tal, qual seria a relevância do martírio? E também nessa tensão, porque a gente percebe, enfim, a gente, na própria Labri, a gente tem essa ênfase de informação que acontece, se envolver com a vida social, com as dimensões intelectuais, instituições, enfim, como conciliar essa tensão de uma vida integral na presença de Deus, para a glória de Deus em todas as esferas, com a lógica que tu talentaste muito bem do martírio. Enfim, por aí. Caramba. Legal. Eu acho que eu consegui entender mais ou menos o que tu falou aí, tá? O meu volume não estava muito bom aqui também, mas acho que consegui te entender. A lógica do martírio, eu acho que é a lógica do cristão levada às últimas consequências, né? Isso aí demonstra uma entrega plena, uma entrega que não apresenta condições e que vai até o fim, né? E que carrega a cruz de Cristo sem se agarrar
em prazeres materiais, em confortos, em coisas deste mundo, como a gente fala, né? Isso existe ainda hoje, né? Mas não no nosso cristianismo ocidental, eu acho, porque a gente vive num ambiente muito protegido e que oferece um outro tipo de obstáculo, eu acho. O que tu queria era que eu fizesse uma aplicação do martírio com essa nossa vida no cristianismo oriental, a questão política e tudo mais, né? É isso? Só me balança a cabeça. É que eu não te ouço bem, cara. Não é, talvez a minha ênfase talvez não seja só a questão política, como é graça, digamos assim, a nossa participação na vida política, cultural, social, Uhum. com o fato da gente ter no nosso horizonte o martírio. Tá. Acho que vamos lá. O papel do cristão, ele acho que não deveria ter mudado, né? O papel dos cristãos primitivos nesse sentido. E a igreja primitiva, claro, ela era muito problemática, né? Eu não gosto desse mito da igreja primitiva perfeita. Se a gente lê as cartas às 7 igrejas, a gente já vê que no iníciozinho elas já eram extremamente problemáticas, mas elas eram também mais saudáveis em alguns aspectos, né? E acho que a forma como esses cristãos se portaram diante de um contexto como o romano, eles têm muita coisa para ensinar para a gente, né? Se a gente levasse a metade da energia, da disposição que essas pessoas levaram, a metade da abnegação para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida enquanto cidadão, sabe, para a nossa vida de sociedade, a gente faria uma diferença tremenda. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que algumas das cidades mais evangélicas são as cidades com os maiores índices de homicídio e tudo mais, né? E eu faço parte desse contexto, né? Eu me enquadrarei no contexto de evangélico, isso é uma vergonha, sabe? Porque o papel principal do cristianismo é de influência, é de levar o cristianismo, assim, às últimas consequências a nível de sociedade, tá? Agora, a gente não consegue abrir mão nem das nossas questões de vida social, das nossas questões egoísticas, do nosso conforto. A gente não consegue abrir mão de nada, quanto mais abrir mão da vida, sabe? Enquanto cristãos ocidentais, eu tô falando. Nós somos péssimos exemplos, eu acho. As nossas sociedades cristãs são profundamente doentes, sabe? E países e nações e cidades com uma porcentagem enorme de cristãos, teoricamente, a maioria nominais, né? Apresentam problemas gravíssimos, inclusive em cunho moral. Quando a igreja ela alcança o poder no Império Romano, ela se torna mais corrupta do que o paganismo era, entende? Isso é muito triste de ver, é um negócio doentio, né? Eu não sei como seria para a igreja de hoje vislumbrar um horizonte de martírio, assim, mas não sinto que a gente está preparado, mas sinto que um horizonte como esse traria transformações profundas, né? Eu acho que qualquer crise de fé ou de perseguição causa um sacode na igreja, mas um cristão, eu acho que todo cristão deve ser um cristão desse tipo, né? O cristão que está disposto e aberto ao martírio, ou de chegar a esse ponto, porque um cristão que está disposto a abrir mão de si, sabe, a pegar no arado e não olhar para trás, sabe, e apresentar aquele amor que não existe maior, né, que dá vida pelos seus amigos, enfim, mas que dá vida pelo seu Senhor também, vai fazer diferença, sabe? Um cristão que é capaz de chegar a esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, esse tipo de disposição de coração, é um cristão que vai fazer diferença. Agora, um cristão que não se enquadra nesse tipo de disposição, é difícil de medir a fé, né? Então, é isso, a gente perde muito para esse pessoal, né, porque eles eram postos diante de um desafio muito maior. E lá, meu, quem era cristão era, porque ninguém ia ser louco de se dizer cristão por conveniência, porque não era conveniente. Tu ia para a espada se tu fosse cristão, né? E agora, infelizmente, se tornou conveniente. Agora, todos nós deveríamos ser cristãos e abraçar as inconveniências do cristianismo, que é aquilo que nos vai gerar incômodo, né? Que é aquilo que nos pode gerar incômodo na nossa vida em sociedade, e levar a mensagem do evangelho gera incômodo, né? Mas ela é necessária na integralidade da vida, nas ações, isso tem que se refletir em transformações sociais, num local que tem maioria cristã, pelo menos, né? Mas as nossas igrejas locais também, eu acho que em geral, eu acho que a minoria tem vivido essa integralidade do cristianismo,
né? No sentido de sair, fazer o que esse pessoal fazia, de cuidar dos que precisam, de cuidar do órfão, da viúva, de sair e pregar o evangelho e levar a mensagem do amor de Cristo e tudo mais. E a maioria acaba agindo como uma igreja mais institucionalizada, né, que está mais preocupada com hierarquias e com dogmas e com teologias do que com a prática do cristianismo. E esse foi o princípio da doença do cristianismo institucional, né? Não que estudar teologia seja um problema, pelo amor de Deus, isso é necessário para a nossa saúde, né? Mas as igrejas que se preocupam só com isso e esquecem da prática cristã, sabe, de sair, de cumprir esse papel de transformar a sociedade, elas estão cometendo esse mesmo erro que principiou a doença do cristianismo na institucionalização ali no Império, cara. Não sei se eu respondi ou se eu comentei sobre o que tu queria, mas eu também não sei se eu ouvi tudo que tu falou, tá? Desculpa, mas talvez. Tá, valeu, cara. Ticiano, Oi, me escuta bem? tô te escutando. Tu falou do martírio e me veio à mente uma citação de Chesterton, porque a gente está em momentos aí pandêmicos, Uhum. Com várias questões, assim, como se ser cristão pudesse ser alguma espécie de ideação suicida, talvez, alguém pode fazer uma confusão, e ele tem um trecho aqui que eu vou dar uma lida aqui, porque Chesterton não dá para tu parafrasear, tem que ler o cara, né? Sim. Ele fala assim, ó, obviamente, um suicida é o oposto de um mártir. O mártir é um homem que se preocupa tanto com alguma coisa fora dele que se esquece da sua vida pessoal. Um suicida é um homem que se preocupa tão pouco com tudo que está por fora dele que ele quer ver o fim de tudo. Um quer que alguma coisa comece, o outro que tudo acabe. Nossa. Se tu... Chesterton, né? Ele ajuda a entender isso. Parece que o movimento é o mesmo, mas no fim de uma vida. Mas com essas perspectivas assim, meio que dá para entender. Ele nos ajuda a entender o que talvez tu queria dizer, assim, qual é essa abertura, essa disposição de doação ao outro, e para que as coisas comecem, né? A que nível de consequência eu consigo botar a minha vida, né? Acho bacana, não sei se é mais ou menos aí. Perfeito, cara. Não, tu usou o gordinho aí, cara, tu me conquistou já. Chesterton é demais, acho que foi muito bem definido, muito bem definido. Se ninguém tiver mais nada, eu gostaria de recomendar uns livrinhos para vocês aqui, tá? Que eu usei para quem se interessa pelo assunto, tá? Não sei se já faço isso. Legal, claro. Pode tocar em frente aí. É que esse livro aqui... E se surgir alguma dúvida, o pessoal te interrompe. Beleza. Manda ver. Tamo aí, eu tenho tempo. Esse livro aqui, não sei se está para ler ou se está espelhado agora, tá? Quando o Nosso Mundo se Torna Cristão, do Paul Veyne, é um historiador francês, tá? Não é um historiador cristão, mas ele fala do cristianismo de uma forma fenomenal, assim, que às vezes eu me sentia como se eu estivesse lendo um autor cristão, mas ele é só um historiador, enfim. Mas ele pegou a essência dessa questão do martírio também e dos movimentos cristãos dentro do Império Romano. Deve ter sido o livro que eu mais usei para fazer a minha monografia, tá? Que é muito bom. Bom, documentos da Igreja Cristã eu usei também, mas não sei se vai ser do interesse de vocês aqui, que nem todo mundo é acadêmico desse tipo, né? Mas esse livro aqui, ele traz documentos originais, tá? Do início do cristianismo, então ele é muito divertido. Documentos originais em português. E aí, esse cara aqui é o Martin Dreher, que é aqui do Rio Grande do Sul, tá? E esse aqui é a Igreja no Império Romano, que eu usei, mas agora ele vende num tijolo chamado História do Povo de Jesus, que junta Martin Dreher. Junta a história da Igreja Antiga, a história da Igreja Medieval e a história da Igreja na América Latina, tá? Então, acho que ele só vende naquele volume único agora. Eu não tô com ele aqui porque eu emprestei, mas é fantástico.
E esse aqui eu não cheguei a usar na minha monografia, tá? Mas é que eu li ele há pouquinho tempo e ele é muito bom, tá? É do nosso amigo André Heinck, aqui, Os Outros da Bíblia. Então, eu li e gostei muito, e o cara é muito bom, tá? Então, eu queria deixar recomendado para quem não conhece isso aqui, de novo, isso aqui é muito legal, gente. Ele não trabalha só Império Romano, tá? Ele trabalha quase todas as civilizações que tiveram contato com os hebreus, enfim, e com os cristãos também, por causa de Império Romano também entra aí, para a construção da teologia bíblica e construção da Bíblia, influência nos eventos históricos bíblicos, é muito legal. Eu acho que são os principais, mas vocês viram naquelas referências que eu botei lá, vocês encontram, tem uma tonelada de livros lá, tá? Que falam sobre a história da igreja, especialmente nesse período. E aí é só abrir a minha monografia ali, que tá no Google, como eu falei, tá? A igreja que conquistou o império, vocês já acham no Google ali para abrir, tá bom? Quem quiser. 96, 97 páginas de texto corrido aí, é um saco para ler, mas se alguém tiver interesse, é isso aí. De minha parte é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa, tô aí, tá bom? Ticiano, Diga. eu, em nome de toda a comissão aqui, quer te agradecer. Eu acho que o Ed que estava conduzindo, ele caiu ali. Mas são coisas que acontecem na internet, né? Então, eu quero te agradecer a tua disponibilidade, a disposição de conversar com a gente. Participei ali quando a gente estava conversando para fazer a divulgação do evento, do teu carinho, né? Do jeito que tu montou. É realmente um esforço que nos abençoa. Agradeço mesmo. Agora eu vou passar de novo a palavra para o Ed para ele conduzir aí o final. Fala, Ed. Olha, tive problemas técnicos aqui com o nosso Wi-Fi aqui na serra. Bate um vento nas araucárias aqui e a gente cai. Mas eu não me machuquei, tá tudo bem. Bom, gente, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. A gente tem nos encontros virtuais esticado um pouquinho o tempo por gosto, realmente, para poder processar, já que a gente não tem, né, Kenani, Jonas, Roberto, já que a gente não tem o nosso café lá, o nosso chimarrão, aquele tempo gostoso de bate-papo, então a gente fica fazendo isso por aqui mesmo, né? Então, Tice, de novo, muito obrigado. Daqui a pouco a gente se vê por aí, se não hoje, amanhã, né? Pois é. Estamos perto um do outro. Para você, um excelente final de semana também. Se você puder nos auxiliar na medida do possível, compartilhando também a live nas redes sociais, compartilhando essa gravação, seria legal para que mais pessoas aqui na região possam conhecer esse centro, né, esse centro de estudos chamado Labri, que a gente é um pedacinho, uma extensão de apoio aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que era isso. Em nome da equipe, a gente agradece por estar junto. No próximo mês a gente vai ter uma outra temática. Você pode convidar aí seus amigos, seus familiares para estar junto com a gente. Imaginamos que a gente ainda continua no virtual, né? Por causa das bandeiras, a não ser que realmente um milagre grande aí na saúde pública aconteça. Tá bom? De novo, valeu, Tício, um grande abraço, gente. Deus abençoe vocês. Que especial que foi estar junto com todo mundo aí, tá bom? Até mais. Um abração para todas as cidades aí. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa aí, meninos. Acho que não, né? É isso aí. Então tá bom. Valeu, gente. Obrigado pelo convite, tá? Foi bem legal. E eu sei que eu passei muito rápido por quase tudo, tá? Acho difícil que alguém vai querer correr atrás agora de alguma coisa, mas se vocês quiserem, só pegar meu contato aí, não tem problema, tá bom? Aí a gente conversa. Mas é isso, muito obrigado, gente. Foi um prazerzão, tá bom? Foi muito bom, Tício. Eu acho que
já que tu teve que fazer um sobrevoo, de repente, mais para frente, a gente faz um recorte aí específico. Sim. E sempre surgem novas oportunidades aí para frente. Um abraço para a Inglaterra também, né? Para toda a região da Serra, região metropolitana e qualquer outro lugar aí que a gente esteja esquecendo. Estou esperando vocês depois da pandemia para tomar um chimarrão aqui em Gramado, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe vocês. Até mais. Valeu, tchau, gente. Até mais.